Em 12 de junho de 2026, aconteceu algo que nunca antes tinha acontecido na história da humanidade. Um único ser humano, uma única pessoa, acumulou um patrimônio de mais de US$ 1 trilhão. E para você ter uma ideia da magnitude dessa quantia, se você gastasse 1 milhão por dia, você levaria mais de 2.700 anos para gastar todo esse US$ 1 trilhão. E esse homem acumulou esse valor não porque inventou uma moeda, não porque herdou um império, mas porque uma empresa que ele construiu abriu capital em uma bolsa de valores. E o mercado financeiro respondeu de uma maneira nunca antes vista na história. Mas aqui está a parte que me interessa e deveria te interessar também. Essa história não é sobre Elon Musk, não é sobre foguetes, não é sobre a SpaceX. Essa história é sobre como o mercado financeiro precifica o futuro. E quando você entender esse mecanismo, vai olhar para o Bitcoin de uma forma diferente. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 4 lições dessa história e que são, inclusive, as 4 principais lições do mercado financeiro como um todo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Já entrando no conteúdo do nosso vídeo de hoje, antes de eu te explicar o que aconteceu com o fato histórico de Elon Musk ser o primeiro trilionário da história, em junho de 2026, antes você precisa entender o que é um IPO. IPO é uma sigla em inglês que em português significa oferta pública. Na prática, significa que uma empresa que até então era privada, acessível apenas a grandes fundos de investimento, abre suas portas para que qualquer pessoa possa comprar um pedacinho dela na bolsa de valores. O processo funciona assim: a empresa divide todo o seu valor em milhões de pedaços. Esses pedaços são chamados de ações. Essas ações são oferecidas ao mercado através da bolsa de valores. Os investidores compram, o dinheiro entra no caixa da empresa e com esse dinheiro ela financia novos projetos, tecnologias e expansão. Simples na teoria, mas na prática o IPO também envolve um fenômeno psicológico extremamente interessante e poderoso. Porque quando uma empresa abre suas portas, abre seu capital, todos que estavam de fora querendo entrar, mas não podiam, agora têm a sua chance. E essa demanda reprimida faz o preço explodir. No caso da SpaceX, o IPO foi o maior da história. A empresa levantou US$ 75 bilhões. As ações foram precificadas a US$ 135, mas na hora da abertura do pregão, elas acabaram ficando com um preço de US$ 150. Em outras palavras, para você ter um pedacinho da SpaceX, uma ação, você deveria desembolsar US$ 150. Com isso, o valor de mercado dessa empresa chegou ao patamar de US$ 2 trilhões. Elon Musk, dono de 40% dessa empresa, viu a sua fatia valer US$ 690 bilhões em questão de horas. Pegando isso e somando com sua participação na Tesla, no X, na xAI, na Neuralink, sua fortuna chegou a US$ 1,1 trilhão. Pela primeira vez na história, um trilionário. Mas aqui entra a primeira lição, e para alguns ela pode ser até um pouco desconfortável. Poucos dias depois de fazer história como o primeiro trilionário do mundo, Elon Musk perdeu esse status. É, isso mesmo. Em menos de 2 semanas, a sua fortuna recuou para 950, 960 bilhões de dólares. Voltou a ser um bilionário. Nossa, que ruim, né? Voltou a ser um bilionário. Mas o que aconteceu? As ações da SpaceX corrigiram 31% após a euforia, o frenesi inicial. Isso somado a uma restrição legal que acabou acontecendo num bloco de ações da Tesla. Juntando esses dois fatos, a fortuna de Elon Musk reduziu para esse patamar de 950, 960 bilhões de dólares. Isso tem um nome no mercado financeiro, chama-se lucro no papel. A riqueza estava lá, no saldo, na planilha,
no número que aparece na Forbes. Mas ela não estava realizada, não estava líquida, ou seja, não estava no bolso. E o mercado financeiro te lembra disso o tempo todo. O preço de hoje não é necessariamente o preço de amanhã. Ainda mais lidando com ativos que acabam variando o seu preço ao longo do tempo. E no Bitcoin, esse fenômeno é ainda mais intenso, já que no mercado cripto, principalmente por ser emergente, a volatilidade tende a ser mais agressiva. Talvez você até já possa ter ouvido falar de histórias de pessoas que ficaram milionárias com Bitcoin ou com o mundo cripto e 2 meses depois retornaram ao ponto de partida. Isso não acontece porque o Bitcoin é uma fraude. Acontece porque a pessoa confundiu riqueza no papel com riqueza real. Então a lição número 1 desse vídeo é bem simples. Ter um saldo alto na carteira durante um bull market, um mercado de alta, não significa necessariamente que você está rico. Significa que você tem uma oportunidade se você saber exatamente o que fazer com ela. Agora vamos falar sobre algo que todo investidor experimenta, principalmente quando ele é iniciante, mas quase ninguém consegue identificar no momento que ele acontece. Quando o IPO da SpaceX foi anunciado, o que você acha que aconteceu? Investidores do mundo inteiro que nunca antes tinham dado atenção para a SpaceX, agora queriam entrar nesse negócio, e de forma rápida, antes que seja tarde demais. Esse comportamento tem nome: Fear of Missing Out, o famoso FOMO, em português, o medo de ficar de fora. E o que o FOMO faz com os preços? Faz eles explodirem. As ações abriram 11% acima do preço previsto e em poucos dias subiram ainda mais. E depois corrigiram 31%. Esse ciclo, euforia, alta correção, não é algo exclusivo do mercado de ações. Na verdade, é o comportamento humano agindo dentro do mercado financeiro. E no Bitcoin, esse comportamento veio se repetindo ao longo de sua história, principalmente nos ciclos anteriores. Para esse ciclo, parece que está um pouco diferente. Inclusive, eu fiz um conteúdo exclusivo sobre esse tema aqui no canal. Você pode acessar esse vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre os ciclos do Bitcoin. Mas voltando aqui para o comportamento humano, também no Bitcoin, nos ciclos anteriores, era do mesmo jeito. Sempre que o Bitcoin rompia uma máxima histórica, o noticiário explodia. As redes sociais começavam a pipocar. E aí o investidor de varejo acabava entrando no mercado. Só que ele entra normalmente no topo, quando os grandes investidores só estão aguardando um momento certo para realizar lucro, já que esses compraram silenciosamente no mercado de baixa, quando ninguém queria saber. Ou seja, o investidor de varejo compra no topo, o investidor institucional vende no topo. E o contrário também acontece, o investidor de varejo acaba vendendo na baixa, justamente impulsionado por um outro viés comportamental. Já o investidor institucional é mais paciente. Nesse momento de baixa, ele acaba acumulando mais, comprando mais. E eu não estou te falando isso para te assustar. Estou te dizendo porque entender esse mecanismo é o que separa quem sobrevive no mercado de quem se machuca entrando nele. Agora vamos para mais uma lição desse fato histórico do primeiro trilionário do mundo. Elon Musk reteve para si 40% das ações da SpaceX. Isso significa que a quantidade de ações disponíveis para o público era uma quantidade limitada. Ou seja, a oferta era controlada. E quando a oferta é limitada e a demanda é alta, o preço tende a subir. Inclusive, eu também falei sobre esse tema em um vídeo aqui no canal. Para acessar esse vídeo, você pode buscar aqui no canal esse vídeo aqui, onde eu trato exclusivamente sobre oferta e demanda. Então, o que o Elon Musk fez foi uma escassez controlada. Esse é o mecanismo. E o Bitcoin levou esse conceito a um limite absoluto. Em toda a história do Bitcoin, existirão apenas um limite máximo de 21 milhões de unidades. E esse número está gravado no código da rede, do protocolo Bitcoin. Não existe banco central do Bitcoin, não existe o governo do Bitcoin, não existe um Elon Musk do Bitcoin retendo 40% das unidades e que inclusive pode acordar um dia e decidir emitir mais ações. Em março de 2026 desse ano, o Bitcoin atingiu o valor de 20 milhões de unidades já mineradas.
ou seja, 20 milhões de unidades já em circulação no mercado. Mais de 95% de todo o suprimento da rede. E só para você ter uma noção desse número, o planeta possui mais de 8 bilhões de habitantes. Se cada pessoa quisesse uma unidade de Bitcoin, não teria para todo mundo. Cada pessoa, na verdade, poderia ter no máximo 0,0026 bitcoins, menos de 3 milésimos de uma unidade. Quando você coloca isso ao lado da SpaceX, onde o Elon Musk reteve 40% das ações para criar uma escassez artificial, percebe que o Bitcoin foi além. Ele criou escassez matemática, permanente e imutável. Não é uma decisão de um CEO de uma empresa, é uma lei escrita em código. Chegamos agora à quarta lição, e essa vai mudar completamente o seu jeito, sua maneira, a sua forma de analisar um ativo. Me responde uma coisa, a SpaceX é lucrativa hoje? A resposta é parcialmente. Ela tem receita com os lançamentos de foguetes e com a Starlink, mas o valuation de 2 trilhões de dólares não está sendo associado ao lucro que essa empresa gera hoje. Está associado a uma expectativa do que ela pode se tornar. Colonizar Marte, dominar a internet via satélite para o planeta inteiro, reduzir o custo de acesso ao espaço em 90%, ou seja, o mercado não precifica o presente, o mercado precifica o futuro. E se eu fosse você, eu até anotava essa. E olhando para o Bitcoin, talvez ele seja o exemplo mais puro desse princípio na história do dinheiro. O Bitcoin não é precificado pelo número de padarias ou comércios que aceitam o próprio Bitcoin como meio de pagamento. Não é necessariamente precificado pelo volume de transações. Ele é precificado pela tese, pela narrativa, pela possibilidade de se tornar a reserva de valor das próximas gerações. O ouro digital de um mundo cada vez mais conectado à internet. E o que sustenta essa narrativa? A escassez matemática, a descentralização, a resistência à censura, uma rede global funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 15 anos de forma ininterrupta. Quando você entende que o mercado precifica o futuro, você para de fazer a pergunta errada. A pergunta errada é: quanto o Bitcoin vale hoje? E a pergunta certa é: qual é o papel que o Bitcoin vai desempenhar no sistema financeiro global nas próximas décadas? Se a resposta para você for nenhum, tudo bem, não invista. Mas se sua resposta for um papel relevante no futuro, dado inclusive os princípios que eu te mostrei nesse vídeo e que estão associados ao Bitcoin, então a pergunta seguinte natural é: quanto do meu capital deve estar exposto ao Bitcoin? E se por acaso você não sabe o quanto você deve alocar em Bitcoin ou em criptomoedas de forma geral, deixa aqui nos comentários que você quer esse tipo de conteúdo. Vou ficar muito feliz em saber os conteúdos que serão relevantes para você. Vou fazer esse tipo de conteúdo a seu pedido, com muito amor, muito carinho e muita dedicação. Agora vamos fazer um resumo dos princípios que eu te passei aqui nesse vídeo. A SpaceX fez o maior IPO da história. Elon Musk, por alguns dias, se tornou o primeiro trilionário da história e o mundo ficou boquiaberto. Mas por baixo desse espetáculo existem 4 lições importantíssimas sobre o mercado financeiro, o que está também relacionado ao mercado cripto. Lição número 1. Riqueza no papel não é riqueza realizada. O saldo da carteira muda todos os dias. O que importa é a estrutura por trás das suas decisões. Lição número 2. O FOMO é o inimigo número 1 de todo investidor iniciante. Quem compra na euforia, compra no topo. Quem compra com método, aproveita a oportunidade. A lição número 3. A escassez controlada cria valor. A SpaceX controlou a oferta de ações. O Bitcoin foi além. A escassez é matemática, permanente e imutável. Lição número 4. O mercado precifica o futuro, não o presente. E o Bitcoin é um ativo narrativo mais poderoso que o sistema financeiro já viu. Entender essas 4 lições é o que diferencia aquele que constrói patrimônio daquele que perde dinheiro tentando. Agora, se você chegou até aqui e entendeu o que discutimos nesse vídeo, você provavelmente está num ponto bem específico. Você entende que o Bitcoin tem fundamentos reais, que a escassez não é marketing, que o mercado precifica o futuro e que os vieses comportamentais como o FOMO
é uma armadilha. Mas talvez você ainda não saiba como entrar nesse mercado com segurança, como estruturar a sua alocação, como escolher projetos com critério, com método, como não deixar o medo ou a ganância tomarem as rédeas das suas decisões. E foi pensando exatamente nesse cenário que eu desenvolvi o Método Torre. O Método Torre não é um curso de trade, não promete retorno rápido, não vai te dar uma lista de moedinhas que vai explodir. É um sistema estruturado que conduz o iniciante do zero ao seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto, levando clareza, critério e controle emocional para quem o utiliza. Ele contém exatamente as 4 lições que vimos hoje. Te mostra como não confundir saldo com patrimônio, te dá um sistema de filtros para evitar que você entre em projetos ruins, te mostra como identificar a escassez real e te ajuda a tomar decisões baseadas em método, não em narrativas do mercado ou impulso emocional. Eu preparei uma aula gratuita de como você pode fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. Para acessar essa aula gratuita, basta clicar no link na descrição aqui abaixo. Então, depois de que terminar esse vídeo, clica lá e assista. Bom, então é isso. Um homem valeu $1 trilhão durante alguns dias. Essa história nos ensinou 4 lições importantes e o Bitcoin, um ativo que ainda é subestimado por muitas pessoas, carregam esses princípios que você viu hoje nesse vídeo e que fizeram a SpaceX valer trilhões de dólares. E se você aprendeu algo novo com esse conteúdo, clique em gostei. Se não está inscrito ainda no canal, aproveita agora e se inscreva. Ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. E deixa também seus comentários, suas percepções. Eu gosto muito de ler aquilo que vocês escrevem por aqui. Inclusive, colocando sugestões de conteúdos, porque meu objetivo aqui é democratizar o acesso a esse tipo de informação sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Vou ficando por aqui, fique na paz, beijo no coração e até a próxima.